E aí, investidores, Jean Valens na área, e vamos falar aqui sobre um fundo imobiliário que acredita que vai ter um aumento nos seus rendimentos que serão pagos em maio. Quer saber que fundo que é esse? Então senta aí e vem comigo. E investidores, nós estamos vendo aqui um movimento muito frenético por parte dos fundos imobiliários, né? Diariamente alguns fundos vêm caindo, alguns outros estão respirando mais aliviado e até valorizando, e assim nós estamos tendo que acompanhar diariamente esse mercado para não perdermos oportunidades. Mas de tal modo, eu separei aqui hoje um fundo ao qual eu acredito que vai conseguir aumentar pelo menos um pouco os seus rendimentos que serão pagos no mês de maio. Fundo este que é o VGIP, que é o Valora CRI Índice de Preço. E o porquê que acredito que vai conseguir aumentar sim os seus rendimentos? Pelo fato de que nós vimos que a inflação para o mês de março conseguiu fechar em 0,71 pontos percentuais, ou seja, acima do que foi em janeiro, mas uma leve queda comparado com o que fechamos no mês de fevereiro. Mas ainda não temos previsão de como vai ser o desempenho para o mês de março. Isso é importante aqui para o VGIP pelo fato de que, se olharmos aqui no seu último relatório gerencial divulgado até o momento de gravação desse vídeo, o seu patrimônio líquido está aplicado em IPCA. Cerca de 99,1% do seu patrimônio líquido está em aplicações indexadas ao IPCA. E se observarmos aqui a questão de que o IPCA geralmente traz rentabilidade para os fundos de acordo com os dias úteis que tem dentro de cada mês para poder ter a taxa de retorno para os fundos, vemos que o mês de março, então, temos uma taxa diária do IPCA de 0,031%, enquanto que nós vimos que esse valor já está superior do que tinha sido obtido no mês de janeiro, apesar de ter caído um pouco para o mês de fevereiro. Mas mesmo assim, tem um retorno aqui positivo comparado com os últimos meses anteriores, tirando fevereiro. Isso é importante porque pelo fato que, se observarmos o rendimento de janeiro, que geralmente é o período de competência dos fundos, que eles pagam sempre no mês posterior, então, por exemplo, o que pagou em fevereiro, nós temos aqui que os fundos, eles meio que fragmentam a taxa de apuração referente ao IPCA. Então, eles pegam parcela do que foi de novembro e também parcela do que teve em dezembro, para aí sim computar os dias úteis totais para poder fechar aqui qual seria a taxa acumulada do IPCA desse período. Isso ocorre para cada mês. Então, aqui para o mês de abril, que será pago em maio, que são os rendimentos por competência dos fundos imobiliários, nós temos que essa taxa acumulada ficará por volta de 0,66 pontos percentuais, ou seja, acima do que os FIIs tiveram de competência no mês de fevereiro e pagaram dividendos no mês de março. Então veja que por isso nós temos a perspectiva de que fechando esse mês de abril, quando os FIIs forem pagar em maio, esses FIIs de CRIs terão um rendimento superior do que havia sido pago no mês de março. E aqui tem que ficar muito atento, porque nós estamos falando de vários meses, né? Tem um mês de competência, que é quando o FII faz todo o fechamento, e é sempre pago no mês posterior, que aí sim é o mês de pagamento. Então, não confunda aqui quando nós estivermos citando vários meses no decorrer do vídeo. Sendo assim, nós temos ainda que o que? A taxa de juros geralmente fica por volta de 8,51%, e assim nós temos que a taxa de juros comparado nos dias úteis trouxe uma rentabilidade aqui de 0,74 em janeiro, 0,60 em fevereiro, em março 0,77, e a perspectiva é que abril então com base nesses dias úteis fica superior com o que teve no mês de fevereiro, e isso é muito importante, porque somando essa taxa de juros do FII mais o IPCA que está ligado às suas aplicações, nós temos que para abril ficará superior do que o fundo conseguiu distribuir em janeiro e também em fevereiro, apesar de que em março ele teve um grande salto porque o IPCA teve uma variação muito elevada naquela ocasião. E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui falando do modo geral para os recebíveis que estão indexados ao IPCA e principalmente da questão do VGIP. Nós temos que estar com 99,10% do seu PL aplicado em IPCA. Pois, se observarmos o seu histórico de pagamento dos últimos meses, notem que em janeiro ele pagou 0,82, em fevereiro ele pagou 0,80, em março, teve um grande pagamento de 0,87 por causa da grande variação do IPCA que ocorreu em fevereiro. Então, com base nisso, no que nós temos de histórico dos últimos 3 meses, acredito que para o mês de abril, ao qual é o período de competência e que ele vai pagar isso somente em maio, ele deve distribuir cerca de 0,85 centavos. Quem sabe se ele conseguir ter uma boa perspectiva, pode chegar até 0,86 centavos a título de dividendos para cada cota. E justamente por causa do IPCA que teve a variação positiva em março e pegando fragmento então de fevereiro e março para poder calcular o rendimento do mês de abril.
Então fique muito atento com o VGIB, pois tudo indica que seus rendimentos devem ficar nessa parte de 85 centavos, que ainda assim serão superiores do que ele pagou em fevereiro referente a janeiro e consequentemente do que ele pagou em março referente a fevereiro. Então agora esse pagamento que vai ocorrer em maio deve vir superior do que já tivemos no decorrer da média de distribuição deste ano de 2023. E também fique de olho nos demais fundos imobiliários indexados ao IPCA, pois eles devem passar por um aumento também nos seus rendimentos, igual é o caso do RECRE e também do PORD, que o PORD tem cerca de 37% do seu PL alocado em IPCA, então também merece destaque aqui como menção honrosa. Agora já fala para mim se você investe em algum desses FIIs, estou bem curioso para saber sobre isso. E cabe dizer que não é um vídeo de recomendação, apenas um vídeo informativo. E lembre-se que pode cair, pode subir, o importante é investir.